Glória a Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quero nesta noite cumprimentar a todos os que estão em casa, nosso irmão Elias, que está aqui na transmissão deste culto, ou desta videoaula. Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Dizer que nós estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos acerca da palavra de Deus, aprendermos acerca das coisas de Deus. Bom é estarmos aqui neste lugar, ainda em meio a esta pandemia, ainda em meio a esta complicação toda, sem podermos estar aqui congregando, mas o importante é que o Senhor, Ele disponibiliza sempre os meios para que nós não fiquemos sem adorar a Ele, né? Podemos adorar a Ele aqui no templo, podemos adorar a Ele nos nossos lares, de maneira que nós não ficamos sem adorá-lo. E nesta noite nós estamos aqui para transmitir mais uma videoaula, para aprendermos juntos a palavra de Deus. Nós vamos neste momento estar louvando ao Senhor com o hino de número 77. Hino de número 77, vamos estar louvando a Deus. Como nós temos um tempinho aí ainda bom, nós vamos ver se dá para louvar com mais um hino ou não. 77, os irmãos que estão em casa podem também abrir as suas harpas e vamos juntos, irmãos, louvar ao Senhor. Vamos juntos louvar a Deus. Foi para isto que nós viemos aqui nesta noite, e você tem a oportunidade também. Glória a Jesus. Hino de número 77. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contacto com teu Salvador. Guarda o contacto com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contacto deves tu guardar. Guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contacto com supremo ser. Guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo
mal vencer. Guarda o contacto e terás poder. Guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Oh, coisa maravilhosa é nós termos este contato com o nosso Deus. E melhor ainda é podermos guardar esse contato, permanecer com esse contato com o nosso Deus, não perdermos o nosso Deus de vista. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa. Meus queridos e amados irmãos, nesta noite, como eu disse, está sendo sempre uns cultos diferentes, né? Porque quando nós estamos aqui reunidos no templo, com todos os irmãos, nós sentimos aqui o calor humano e o calor, a comunhão com os nossos irmãos, mas infelizmente nós não podemos fazer isto ainda. Eu creio que não vai demorar muito, né? Já estamos vendo aí pelos noticiários na televisão que a coisa em relação ao coronavírus aí, a Covid-19, está diminuindo cada vez mais. Mas os especialistas recomendam que agora é que nós devemos ter mais cuidado ainda, porque se nós relaxarmos, aí a coisa pode se alastrar novamente. Então é momento de nós continuarmos, pelo menos com os cuidados que nós vínhamos tendo, obedecendo às autoridades de saúde, né, que eles recomendam, fazendo sempre os protocolos que eles recomendam, cumprindo assim com os protocolos, usando álcool em gel, né, usando máscara. A minha está ali porque eu estou aqui sozinho, não tem necessidade de usar máscara, mas aqui tudo higienizadozinho aqui, o microfone, né, mesas, enfim, é assim que nós devemos fazer. E outra coisa, irmãos, quando nós agora já está flexibilizando um pouco, a gente já pode vir nos demais cultos, no domingo, na terça-feira, congregar, na quinta-feira também. Então, quando os irmãos vierem, tenham isso em mente, tenham esta consciência que não está ainda liberado. Para quê? Para nós nos abraçarmos, para cumprimentarmos os irmãos com as mãos, né, com aperto de mão, como nós sempre fazíamos antes da pandemia. Não está liberado nada disso ainda. Então, os irmãos tenham essa consciência, venham com todos os cuidados, né? Senta lá no seu lugarzinho, outros aqui, não sei, onde for para sentar, e adorem ao Senhor. O principal é isto, né? Então, mesmo mantendo o distanciamento, mas você pode tranquilamente adorar a Deus com esses cuidados. Quando terminar o culto, que saírem todos lá fora, né, vão saindo, já indo para as suas casas. Isso é bom, irmãos, obedecermos, né, às autoridades constituídas para que nós tenhamos vitória. Eu creio que isso aí não vai demorar, não. Eu creio que logo vai passar e que nós, em breve, estaremos aqui reunidos, cultuando ao Senhor de forma normal, né? Como antes. Eu creio nisso. Então, você também tenha esta consciência para que nós possamos vencer este mal. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, sem mais delongas, nós queremos já adentrar aqui nos assuntos da revista, e já é de conhecimento dos irmãos que nós estamos nesse trimestre realizando estas videoaulas para não deixarmos passar, porque a CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é quem publica essas revistas, né, trimestralmente, nesse trimestre, obviamente, eles não publicaram por conta da pandemia, etc.
E nós, para não perdermos o ritmo, resolvemos, né, a coordenação da escola bíblica resolveu que nós pudéssemos continuar com as revistas anteriores. Por isso que está sendo uma escola bíblica retroativa, né? Nós pegamos as revistas anteriores, aquela que nós acharmos adequado para ministrarmos aqui, e trazemos lições preciosas, irmãos, porque todas as lições são preciosas. Eu creio que todos nós temos lá, né, uma organização lá de todas essas revistas, né, tudo organizadinha. Eu vi aqui o pastor Leonardo ministrando no dia desse com uma revista do ano de 96, se não me engano. Eu tinha menos de um ano que tinha aceitado Jesus nessa época, né? E aí nós pegamos, e hoje eu peguei uma revista aqui, irmãos, que eu achei muito interessante, folheando lá algumas revistas, e achei uma aqui do trimestre de 2017, que o título é A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. E a lição que nós vamos ministrar hoje, esse trimestre aqui foi comentado pelo comentarista Ezequias Soares, o pastor Ezequias Soares, e a lição que eu escolhi aqui para nós comentarmos hoje, para nós aprendermos algo da parte de Deus aqui, foi a lição de número 9, que é um assunto que talvez alguém pode até pensar assim, mas vem falar logo desse assunto, né? Para muito estar fora de moda, podemos dizer assim, mas para o verdadeiro cristão, para o verdadeiro crente, aquele que serve ao Senhor com sinceridade, isso aqui nunca sai de moda, muito pelo contrário. Cada vez mais nós temos que estar nos apegando nisso aqui, que é a necessidade de termos uma vida santa. Este é o título da nossa lição de hoje. A necessidade de termos uma vida santa. Grave aí esse título, porque é muito interessante e com certeza você não vai pensar desta forma não. Santidade, falar sobre santidade, sobre vida santa, né? Mas é necessário, irmãos. Por esta razão é que nós trouxemos este assunto aqui nesta noite. E aí, o textuário nos diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A verdade prática diz: cremos na necessidade e na possibilidade de termos uma vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Nós vamos já estar lendo a nossa lição bíblica em classe. Para você que não está de posse da revista aí na sua casa, você pode abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Pedro. Nós vamos ler na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 22. Eu vou esperar você ir na sua casa abrir a sua Bíblia. Aquele que não tem a revista aí, certamente não tem, né? Porque não é fácil procurar de uma hora para outra assim encontrar, né? Mas se tiver, a lição é esta. Está em 1 Pedro, repetindo, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 22. Se você acompanhar essa leitura comigo, você vai entender melhor o que nós vamos falar aqui nesta noite. Amém? Pode abrir a sua Bíblia aí. Glória a Jesus. Diz assim, o versículo 13: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo.
como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, ou seja, na nossa falta de conhecimento, né? Versículo 15: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Querido Deus, mais uma vez, Senhor, nós nos encontramos aqui na Tua casa, Deus, para mais uma vez participarmos, ó Deus querido, eu aqui, ó Deus querido, os irmãos lá nos seus lares, e nós participarmos juntos de mais uma videoaula. Pai querido, nós queremos te pedir a Tua inteira direção, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha nesta noite nos ajudar a compreender o que foi dito aqui nesta noite para a glória do Teu nome. Toma o controle, a direção de tudo, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, se nós formos analisar, como eu disse antes, talvez alguém possa dizer, né? Falar de um assunto desse, num tempo tão moderno, né? Um tempo tão moderno, falar de santidade, a coisa já está tão alastrada aí, já está tão misturada, e o irmão agora vem falar de santidade. Ora, irmãos, uma coisa é certa, a palavra de Deus, ela não envelhece, e o Deus a quem nós servimos é o mesmo, ele não mudou. As pessoas mudam, né? Mas a palavra de Deus jamais mudará, e nós baseamos na palavra de Deus. Mas se eu perguntar nesta noite aos irmãos o que é santidade, os irmãos, muitos sabem o que é ser santo. Ser santo, irmãos, não é ser perfeito, podemos dizer assim, não é isso. Ser santo é ser separado daquilo que abomina aos olhos de Deus. Ser santo é isto. Nós estamos em um mundo realmente moderno, estamos em um mundo, podemos dizer assim, corrompido pelo pecado, mas podemos fazer a diferença, ou podemos ser diferentes. Louvado seja Deus. O textuário que nós lemos diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então a recomendação para nós, cristãos, é que nós sejamos santos, como eu disse, não perfeitos, mas separados, né? Não misturarmos com aquilo que nós entendemos pela palavra de Deus que é pecado, que abomina aos olhos de Deus. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Não é apenas, né, em casa, ou não apenas aqui na igreja, e quem sabe na rua não sermos, nos misturarmos. Não é dessa forma.
em toda a nossa maneira de viver, nós precisamos ser santos, precisamos ser separados. É isto que a palavra de Deus está nos dizendo. E nós podemos acrescentar ainda Hebreus no capítulo 12 e o versículo 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem santificação, a Bíblia está deixando claro, o escritor aos Hebreus está deixando claro, que ninguém verá ao Senhor. E essa é a nossa esperança. É de um dia ver ao Senhor face a face. Esse é o nosso desejo, é a nossa esperança. E se nós permanecermos firmes, aí nós com certeza veremos. Louvado seja Deus. Então, em 1 Coríntios também, ainda no capítulo 11, e o versículo 28, a Bíblia diz, é um texto que nós sempre pegamos para a Santa Ceia, e no versículo 28 a Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, sou eu que tenho que fazer uma análise de consciência, fazer um exame em mim mesmo. Será que eu estou sendo santo verdadeiramente? Será que eu estou sendo realmente separado das coisas do mundo? Então, o título é bem sugestivo. A necessidade, é o título da nossa lição de hoje, a lição de número 9, é a necessidade de termos uma vida santa. A necessidade de termos uma vida santa. É uma necessidade, irmãos. Louvado seja Deus. E se nós formos analisar, precisamos realmente ser santos. E nem só termos essa necessidade, mas como nós vamos ver aqui também, no decorrer desta lição, que é possível sermos santos. É possível sermos separados. Louvado seja Deus. Não é separado, irmãos, querer nos isolarmos, por exemplo, dizer, eu sou santo, agora eu não quero nem conversa com fulano de tal ali, né? Porque ele não é crente. Não é assim não, né? É separarmos da prática pecaminosa que as pessoas praticam lá no mundo. Aí nós estamos sendo santos, se nós fizermos isto, separar. Louvado seja Deus. Se nós formos analisar aqui, justificação, nós vamos ver aqui justificação, regeneração e santificação, que é o que nós estamos falando aqui nesta noite, é o tema da nossa lição de hoje. A primeira é instantânea, louvado seja Deus, ou melhor, essas três que eu falei, né, são obra que o Senhor Jesus realiza na vida do pecador que se arrepende. Nesse aspecto, a santificação, o tema desta lição, tem duas perspectivas em sua natureza. A primeira é instantânea, que é no exato momento que a pessoa aceita Jesus, que a pessoa se arrepende dos seus pecados, é uma santificação instantânea, momentânea, em que o pecador se arrepende de seus pecados. E a segunda, ela é progressiva. Então, a santificação, ela é instantânea, no momento que a pessoa aceita Jesus, mas não basta só isto. Ela é progressiva, ou seja, eu santo ontem, mais santo hoje. Santo hoje, mais santo ainda amanhã. Ela é progressiva, é continuada. Louvado seja Deus. Mas nós vamos para o primeiro tópico, só foi uma introdução a respeito da santificação. Nós vamos para o primeiro tópico, que diz assim, que é definido de verdade o termo, né, santidade. Essa santidade é absoluta, pois Deus é santo em seu caráter e essência, conforme disse o profeta Amós em duas ocasiões. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade e jurou o Senhor Jeová pela sua alma. Está em Amós capítulo 4, versículo 2 e o capítulo 6, versículo 8. A santidade é característica fundamental de Deus. Está em Isaías no capítulo 6, o versículo de número 3. Louvado seja Deus. Nós não vamos ler muitas referências para não tomarmos
muito tempo, mas nós vamos ler algumas referências que não consta aqui da revista, mas que nós anotamos aqui, que achamos muito interessante. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é a definição de santidade. Eu já disse para os irmãos que ser santo é ser separado, né? Então, basta nós aprendermos isso aí. O que é ser santo? É ser separado. Separado de quê? Do pecado. Louvado seja Deus. O segundo tópico fala a respeito do significado verdadeiramente ou propriamente dito, né? O verbo hebraico kadash, ser santo, e seus derivados, santo, santificar, dedicar, consagrar, no Antigo Testamento, significa separar. É o que nós já falamos, né? Aqui estamos só ratificando o que a gente já falou. Louvado seja Deus. Assim, o sentido de santidade é de afastar-se de tudo o que é pecaminoso, de tudo o que contamina. Então, irmãos, precisamos nos afastar se quisermos viver uma vida santa, uma vida digna de um verdadeiro cristão. Precisamos nos separar, nos afastar da prática pecaminosa. Louvado seja Deus, sabendo que a santificação ela é progressiva. Não podemos jamais parar de querer nos santificar. Louvado seja Deus. Em Provérbios, no capítulo 8, versículo 3, versículo 13, nós vamos até ler o que é que está escrito. Alguns versículos nós vamos ler, como eu disse, para não tomarmos muito tempo, são poucos versículos, mas para melhor compreensão. No capítulo 8, no versículo 13 de Provérbio, está escrito o seguinte: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a sabedoria e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Então, precisamos aborrecer o mal para podermos aborrecer o pecado, para podermos seguir nesse processo de santificação. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro subtópico, ainda do primeiro tópico, fala sobre a exclusividade. De que é esta exclusividade? Do nosso Deus. Exclusividade do nosso Deus. Deus, Ele não requer de nós, né, apenas santidade. Ele não requer de nós apenas prioridade para Ele, mas Ele requer exclusividade. Ou seja, adorar somente a Ele. Ele é exclusivo nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Dizer que qualquer coisa, objeto ou pessoa é consagrada, separada ou dedicada a Deus, significa dizer que isso pertence a Ele, é exclusivo dele, né? Que se é consagrado a Ele, é para Ele. Louvado seja Deus. Ou serve a Ele com exclusividade, conforme está em Êxodo capítulo 30, versículo 30. É preciso fazer isso, servir a Ele com exclusividade. O que é sagrado não pode ter uso comum, como o azeite da unção, enfim, né? Os antigos hebreus levavam a santidade a sério. Não era de qualquer jeito, não, irmãos. Os antigos hebreus, a santidade que eles procuravam, eles levavam muito a sério. E para nós, nos dias atuais, é diferente? Não, porque a Bíblia é a mesma. O Deus, como eu disse, é o mesmo, Ele não mudou. E nós precisamos levar também a sério. Louvado seja o nome de Jesus. Se nós lermos em Ezequiel, no capítulo 44, versículo 23, nós vamos... Ezequiel, depois de Jeremias aí, quem está acompanhando, Ezequiel no capítulo 43, e o versículo, ou melhor, 44, versículo 23, diz assim: e a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Então, precisamos, como povo de Deus, como igreja do Senhor, como verdadeiro cristão, sempre nos afastar
daquilo que é profano, daquilo que entristece o coração de Deus. É preciso fazer isto. Louvado seja Deus. Então, irmãos, exclusividade para Deus. É isso que Deus requer de cada um de nós. E o resumo aqui desse primeiro tópico, na verdade, diz que o nosso chamado para ser santo, isto é, afastar-se de tudo aquilo que é pecaminoso, está baseado na santidade de Deus. Por isso que ali nós lemos no início que diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. De qualquer maneira ou por algum momento, não, em toda a vossa maneira de viver. Então, semelhantemente ao nosso Deus que é santo, nós procuramos ser santo também, né? Louvado seja Deus. Isso nós já podemos então ir para o segundo tópico, que nos diz a necessidade de termos uma vida santa, que é, na verdade, o título da nossa lição. A necessidade. Como eu disse, nós temos a necessidade, irmãos. É uma necessidade de termos uma vida santa, de buscarmos cotidianamente uma vida santa. E não temos só essa necessidade, mas nós entendemos que é possível. Vamos ver aqui também a possibilidade de termos esta vida santa. Amém? Glória a Jesus. Primeiro, subtópico do segundo tópico, vai falar a respeito de Israel. O apelo à santidade diz respeito à pureza da nação de Israel, para manter o povo distante da idolatria, da prostituição e de outras práticas pecaminosas. Deus escolheu Israel para ser sua propriedade particular, dentre todos os povos, reino sacerdotal e povo santo. O estilo da vida dos israelitas, irmãos, devia estar de acordo com a santidade do seu Deus. Santos sereis, está lá em Levítico capítulo 19, versículo 2. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Louvado seja o nome de Jesus. Precisamos ser santo a cada dia. Temos a necessidade de uma vida santa na presença do Senhor. Servir a Deus, irmãos, não é de qualquer jeito, não. Tem gente que acha que porque levantou a mão, aceitando a Jesus como sinal de aceitação ao Senhor Jesus, ele agora pode continuar na mesma vida de pecado, na prática pecaminosa. Aqui está dizendo, o Senhor Deus dizendo: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, precisamos ser santo, porque sabemos que nós servimos a um Deus santo. E Deus não aceita, não tolera, louvado seja Deus, Ele não, para Ele, irmãos, pecado não existe, né? Então Deus abomina o pecado. Deus ama o pecador, Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. E se Ele aborrece o pecado, nós não podemos ficar querendo servir a Ele de qualquer maneira, porque Ele não vai aceitar, né? Louvado seja Deus, Ele quer que nós sirvamos a Ele com uma vida separada do pecado. Louvado seja o nome de Jesus. O segundo subtópico aqui diz, vai falar a respeito da igreja. O primeiro subtópico falou de Israel, que tem essa sinceridade, tinha essa sinceridade, levava muito a sério a questão da santificação. E a igreja? Os três propósitos de Deus com Israel são os mesmos para a igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, com a igreja não é diferente. Quem é a igreja de hoje? Somos nós, sou eu, é você. Nós somos a igreja de hoje, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Por isso, a igreja do Senhor Jesus precisa ser santa, precisa ser separada, não misturar com as coisas, com as práticas pecaminosas, aquilo que abomina ao Senhor. Aqui diz assim: assim como os israelitas, nós também fomos chamados por Deus e separados para o seu serviço,
agora somos sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, desde os tempos do Antigo Testamento. A idolatria e a prostituição, que são coisas abomináveis aos olhos de Deus, sempre caminharam juntas. Irmãos, a prostituição é algo que abomina. Eu quero dar uma pincelada nessa questão aqui. É algo que abomina muito os olhos de Deus. Abomina de forma terrível os olhos de Deus. Nós vimos na Bíblia Sagrada que Deus realmente abomina isso aí. Nós vamos ler em Tiago capítulo 4, o versículo 7, para ver o que está dizendo aqui. Tiago capítulo 4, versículo de número 7, diz assim: porque, irmãos, na verdade, a prostituição existe, né? Está aí alastrando em todo o mundo, né? Mas não é uma prática que deve ser adotada pelos crentes. Muito pelo contrário, precisamos fugir a cada dia desta coisa terrível, né? Que está aí às claras. Hoje em dia você vê na televisão, cada coisa terrível, né? Você abre a internet, se você tem vários sites que, se você não estiver realmente vigiando, está tudo aí agora aberto para que todos possam acessar, e é uma coisa terrível, né? E aqui a prostituição, nós vamos ler capítulo 4, versículo 7 de Tiago, que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nesse caso aqui, o diabo é quem vai fugir de nós quando nós resistimos ou quando nós sujeitamos a Deus. Aí ele não acha brecha, porque quem é que faz essas coisas? Quem é que faz o homem pecar, né? Quem é a tentação que vem para tentar o homem, que tenta a todos nós? Quem é que tenta? O diabo. E aí, porque Deus, a Bíblia diz que ele não tenta ninguém, e por ninguém é tentado, né? Louvado seja Deus. E aí nós precisamos fugir, sujeitar a Deus, e aí ele vai fugir de nós. Mas existe momento que é nós realmente que temos que fugir. Temos que fugir da aparência do mal, porque o mal está aí às portas. Está fácil, tudo agora é fácil, né? Através do celular e tanta coisa, é tanta facilidade, irmãos, que se nós não tivermos cuidado, nós vamos, sem perceber, caindo também no abismo. Por isso que nós estamos trazendo esse assunto aqui hoje, a respeito de santidade. É para nós termos esse cuidado, fugirmos da aparência do mal. Falando nisso, irmãos, em fugir da aparência do mal, em fugir da prostituição, nós temos um exemplo muito claro na Bíblia. Em Gênesis, no capítulo 39, a Bíblia diz que José, depois de ser vendido como escravo lá para o Egito, aí diz a palavra de Deus que ele foi ali um homem de confiança, depois de ganhar ali a confiança do capitão ali, ele que era de Faraó, ele ganhou a confiança tanto que o capitão entregou para ele muitas coisas, inclusive a sua casa, para que ele tomasse de conta, dominasse tudo ali. Tudo era dele, ou melhor, tudo estava sob o cuidado dele, menos a sua esposa, a esposa de Potifar. Potifar não entregou a esposa também para ele, lógico, né? E diz a palavra de Deus que certa feita a mulher, a esposa do Potifar, teve uma malícia terrível, ao ponto de querer se prostituir, de querer deitar, a Bíblia diz, né, com José. Mas José, a Bíblia diz que Deus era com ele temia ao Senhor, ele vivia uma vida santa, ele vivia uma vida separada do pecado. E a mulher tentava várias vezes, e José fugia, e tentava de novo, e José fugia, até chegou um ponto que a mulher pegou nas vestimentas de José, quem sabe na sua camisa, para tentar levá-lo a deitar com ela. E sabe o que José fez? Ele preferiu sair sem camisa, quem sabe sem nada, deixou lá com a mulher e fugiu, cascou fora.
E a mulher, com aquela astúcia do diabo, ela ficou com a roupa ali, começou a gritar ali para as pessoas ouvirem, dizendo que José havia atacado a ela, havia assediado a ela ali, quando ela, na verdade, foi quem assediou a José. Mas ela com as roupas ali e tal, e José fugiu. Quando o esposo da mulher chega, que vê aquela cena, o que é que ele faz? Potifar vai, toma uma decisão drástica de levar José para a prisão. Prendeu José ali com outros presos, mas a Bíblia diz que Deus era sempre na vida de José, que depois ele ganhou a confiança dos presos ali, do carcereiro, e diz a Bíblia que o carcereiro entregou tudo ali, os presos, sob os cuidados de José, porque Deus era sempre com José. Louvado seja o nome de Jesus. Mas essa mulher teve uma ação terrível, mas o que nós queremos dizer é que José fugiu do pecado. Ele não praticou o pecado, ainda que teve que ir para a prisão, né, pelo esposo daquela mulher, com aquelas astúcias de Satanás, mas ele não cedeu à tentação, ele fugiu. Então há momentos nas nossas vidas que nós precisamos fugir também da aparência do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos, o tempo está passando depressa ali, e aqui diz o terceiro subtópico do segundo tópico: uma exigência natural. Essa exigência é mais do que natural, porque Deus é santo. Mas como é santo aquele que vos chamou, nós já lemos aqui, na verdade, no textuário: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, isso nós estamos falando da igreja do Senhor. E para a igreja do Senhor existem alguns perigos que ameaçam, na verdade, a igreja do Senhor. Qual é o primeiro perigo? Nós podemos citar aqui. É amar o mundo. Quando a igreja ama o mundo, aí é um perigo que está realmente às portas. Nós não podemos jamais amar o mundo. Podemos amar as pessoas que vivem no mundo, porque nós também vivemos no mundo. Mas nós não somos daqui, nós não somos do mundo. Nós vivemos no mundo, mas não somos. A nossa pátria não é aqui. E diz assim: então, amar o mundo, como eu disse, é um dos perigos que ameaçam a igreja do Senhor. 1 João no capítulo 2, versículos 15 ao 17, está escrito assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, tudo isso são do mundo. Aí diz assim: o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que é santo, aquele que é separado, este permanece para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. E outro perigo aqui que ameaça a igreja do Senhor é o crente querer se aliar ao mundo, querer ser amigo do mundo, né? Querer ser amigo do mundo. Sempre repetindo, nós podemos ser amigo até das pessoas do mundo, mas não compactuar com a prática pecaminosa deles. Porque a Bíblia diz em Tiago, no capítulo 4, versículo 4, que aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então não podemos jamais participar desta prática terrível. Parecer-se com o mundo ou imitar o mundo é um perigo também, que nós não podemos jamais. Como é imitar o mundo, irmãos? Está tendo quem sabe, podemos dizer o que aqui? Uma festa de argolinha, por exemplo. Uma festa de argolinha. Mas lá está tendo uma bebida alcoólica terrível. E aí algum crente sai para ir para lá também. Ah, eu vou lá também, o que é que tem? Não tem nada não. Eu vou lá ver também lá os cavalos correndo, não sei o que, papapá, e fica ali por o meio e tal. Isso é uma prática para um verdadeiro cristão, irmãos? Sim ou não? Responda aí na sua casa. Louvado seja Deus. Nós sabemos, irmãos, que nós precisamos fugir de toda a aparência do mal. Deixar-se influenciar pelo mundo, quando na verdade tem que ser o contrário. A igreja é que precisa influenciar o mundo, não deixar ser influenciada
pela prática pecaminosa. Não deixar o pecado entrar na igreja. Nós é que temos que combater o pecado. A igreja que precisa fazer isto. E outro perigo aqui, para nós finalizarmos esse tópico 2, é conformar-se com o mundo. Conformar-se com o mundo, né? Achar tudo normal. É besteira, rapaz. Tem gente que acha que tudo é normal. Nós não podemos ser radicais ao ponto de dizer que tudo é pecado, lógico, mas não podemos jamais querer dizer também que tudo é normal. Então o que é que precisa ter para o verdadeiro cristão? Precisa ter um equilíbrio, analisarmos e pela palavra de Deus, certamente, o que é pecado e o que não é. A Bíblia diz assim, que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Louvado seja Deus. Então, não podemos jamais nos conformar com este mundo. Romanos capítulo 2, 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Jesus. Este foi o fechamento do segundo tópico. Nós vamos então já caminhando para o terceiro tópico que nos fala. Eu disse que nós temos a necessidade de ser santo, de termos uma vida santa, e o terceiro tópico aqui fala a possibilidade de termos uma vida santa. A santificação posicional, que é o primeiro aspecto aqui da santificação, e depois nós vamos ver o segundo, o terceiro e o quarto aspecto, aqui no caso da santificação. A santificação posicional é o primeiro aspecto da santificação. É posicional porque acontece uma mudança no ser humano, de pecador para santificado em Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Antes nós fazíamos talvez tudo por não termos conhecimento da palavra de Deus, tudo que era desagradável aos olhos do Senhor. Mas uma vez aceitando a Jesus, agora nós somos uma nova criatura. A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então essa deve ser, louvado seja Deus, a posição do crente, daquele que aceita Jesus. Saber que agora ele é uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Essa santificação é instantânea, no momento que nós aceitamos a Jesus. Mas é também o começo de uma vida progressiva de santificação. Como eu disse, é santo ontem, mais santo hoje. Santo hoje e mais santo ainda amanhã. Glória a Jesus. Nós podemos analisar, irmãos, que quando eu era novo convertido, nos meus primeiros meses ali, eu me lembro muito bem, aceitei a Jesus em 95, e o pastor Walter, naquela época a escola bíblica funcionava muito bem, e tinha o povo parece que tinha mais desejo de aprender as coisas de Deus, né? E eu era um dos tais, sempre ali na escola bíblica e tal, aprendendo acerca da palavra de Deus. E uma coisa me chamou a atenção, que foi um assunto semelhante a este. O pastor Walter Ney estava ministrando a revista, uma lição, falando a respeito de santidade. E ele comparava algo interessante, talvez ele nem se lembre mais, porque certamente foram todas ministrações que ele não deve lembrar mais desse episódio. Mas ele comparava com um filtro de barro. Ele disse que a santificação ela é progressiva, e ela era como um filtro de barro. Por quê? Talvez muitos hoje não conhecem o filtro de barro, mas uns têm uma vela só, e de barro também, outros têm 2, outros têm até 3 velas. E eu me lembro que a minha mãe colocava ali no açúcar aquelas velas para purificar, depois colocava no filtro, e aí a gente trazia uma água ali de um tanque, quem sabe uma água barrenta, né? Uma água impura, e colocava no filtro. E aí, no dia seguinte, aquela água estava alvinha, boa, né? Pronta para o consumo. Então, a vida do crente ela é assim, é comparada como um filtro de barro. Ela vai devagarinho, né? Purificando até, como diz a palavra de Deus, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia
perfeito. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos para o segundo subtópico, que diz a santificação real. A santificação real é conhecida como a santificação presente. Ela é progressiva, nós já falamos, né? Nós já falamos, então vamos para o terceiro subtópico, que fala a respeito da santificação futura. Nós temos a posicional, a real, a santificação futura. É o terceiro aspecto da santificação, conhecido também como glorificação. Na ressurreição seremos completos, e isso é extensivo à santificação. Quando o Senhor Jesus declara que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, conforme o seu corpo glorioso. Então, irmão, é nessa ocasião que veremos a Deus como Ele é. Esta é a nossa esperança. Nós vermos a Deus como Ele é. A Bíblia diz que nós veremos a Deus como Ele é. Mas, para tanto, é necessário que nós tenhamos uma vida de santificação na presença do Senhor. E aí, certamente um dia nós vamos ver como Ele é. É promessa do Senhor. É possível ser santo? O último subtópico aqui diz, é possível ser santo? Sim, a resposta certamente todo mundo está respondendo em casa, sim, que é possível ser santo. Ainda num período, como eu disse, de muita dificuldade de se viver, mas por causa do pecado, que tem se alastrado muito, mas é possível, irmãos, ser separado ainda do pecado. Se nós cultivarmos uma vida de oração, uma vida de leitura na palavra de Deus, uma vida de consagração, de jejum, é possível vivermos separados do pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Assim, Deus disponibilizou 3 meios para a santificação, que é através do sangue de Jesus, né? Através do Espírito Santo e através da palavra de Deus. Estes são os meios para nós nos santificarmos a cada dia. Louvado seja Deus. Então, irmãos, precisamos ter em mente de que o que o mundo oferece aí, né? O que o mundo oferece para a carne não tem nada melhor, mas para o Espírito, aí agora que é o problema. Então precisamos ter uma vida de santificação, porque nesse mundo aí tudo é passageiro. E eu anotei, nós demos uma corridinha aqui, eu anotei algumas reflexões aqui que eu achei muito interessante, que diz assim, ó, Deus se relaciona com seres imperfeitos. Como eu disse, ser santo não é ser perfeito, né? É ser separado. Perfeição nós não vamos ter enquanto estivermos aqui neste mundo. Porém, Ele exige daquele ou daquela que deseja habitar com Ele na eternidade um padrão moral, ético e, sobretudo, santo. É esse o padrão que o Senhor requer de nós. Porque, irmão, se Deus não exigisse de nós santidade, todo mundo queria servir a Ele. É verdade ou não é, irmãos? Todo mundo queria servir a Ele. Mas como Ele exige santidade, aí nem todos querem entrar pela porta, nem todos querem servir a Ele. Outra reflexão aqui. Ser santo aos olhos do Senhor não é viver imune ao pecado. É viver de forma agradável a Ele em tudo o que somos, fazemos ou pensamos. Por isso a santificação não deve ser vista como um fardo, e sim como uma dádiva. Olha que coisa maravilhosa. Outra reflexão. Ser santo ao Senhor é viver de forma a levar as pessoas aos pés do Salvador. Não é excluí-las, irmãos. É tentar levar as pessoas que ainda não têm conhecimento da palavra de Deus, levar ao conhecimento da mesma. Como? De que forma? Se você não sabe pregar, ou melhor, se você não tem este dom para pregar, para falar a palavra de Deus, mas você pode ganhar muitas pessoas para o reino de Deus através do seu testemunho de vida. Através do seu testemunho de vida você pode ganhar muitas almas para o reino de Deus. Ser santo não é julgar ou querer condenar aquele que ainda não tem conhecimento da palavra de Deus, como eu disse, né? Ser santo não torna ninguém melhor que os outros.
Não é porque você quer cultivar uma vida de santidade que você vai ser melhor do que ninguém. Não, de maneira alguma. Precisamos saber disto. Louvado seja Deus. E aqui diz assim, para finalizar: a exigência básica para ser um médico, olha que coisa que eu achei interessante. A exigência básica para ser um médico é o quê? É ter cursado medicina, é óbvio. A exigência básica para ser um advogado é o quê? É ter cursado direito. E a exigência básica para ser cristão é o quê? O que é que Deus exige de nós? É ser santo, irmãos. É ser santo. Essa é a visão que todos nós precisamos ter. E é a visão da sociedade lá fora também. Eles acham que nós, para ser crentes, tenho certeza disso, que eles acham que nós devemos ser também santos, separados. Eles sabem, às vezes, até que estão errados, que estão numa prática pecaminosa, que Deus não se agrada, mas eles sabem também que nós, que estamos servindo a Deus, precisamos ser separados. Não podemos nos misturar. Louvado seja Deus. Por quê, irmãos? Nós estamos sendo sempre observados por eles. A nossa vida tem que ser realmente um livro aberto. Eles estão sempre nos observando. Então, qualquer vacilo, eles não vão dizer assim: ah, foi irmão Manuel, foi Manuel ali que vacilou, foi irmão Elias. Não, ele vai dizer assim: ó, o crente, ó. Ele já mancha logo todos os crentes, não é verdade? Ó, o crente, o que é que aconteceu com o crente? Não é verdade? Então, precisamos ter cuidado, irmãos. Por isso que a Bíblia diz, para finalizar, em Hebreus, no capítulo 12 e o versículo 1. Nós vamos ler este versículo aqui, Hebreus capítulo 12 e o versículo 1 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É isso que nós devemos fazer, sempre cultivar uma vida de santidade para nós termos vitória e um dia vermos a Jesus face a face como Ele é. Amém? Nós vamos orar neste momento, finalizando este trabalho. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, ó Deus querido, nós voltamos mais uma vez os nossos pensamentos a Ti, Senhor. Deus, desta feita, para Te agradecer por este momento em que passamos aqui, ministrando a Tua palavra, Deus, aprendendo junto com os irmãos, o irmão Elias que está aqui, meu Deus querido, ó Deus, e todos os irmãos que estão em casa, aprendendo juntamente conosco. Pai, nós queremos Te pedir, meu Deus, que o Senhor venha nos abençoar e nos conceder cada dia mais, meu Deus, uma vida de santidade na Tua presença, Senhor. Deus, nos ajuda a viver uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida afastada do pecado. Deus, continue com as Tuas mãos estendidas, esteja abençoando as nossas vidas, Pai. Deus, nós queremos nesta hora Te apresentar todos aqueles que se encontram enfermos, que se encontram hospitalizados. Deus, aqueles, ó Pai amado, quem sabe por motivo desse coronavírus ou qualquer outra doença, Deus, nós queremos Te pedir que o Senhor vá ao encontro de cada um agora e vá repreendendo todo o mal, meu Deus. Repreenda todo o mal da saúde do Teu povo, da saúde de todos aqueles, meu Deus, que estão precisando de uma intervenção do Senhor. Deus, nós assim Te pedimos e já Te agradecemos. Nós queremos Te pedir que o Senhor nos conceda, Pai, uma noite de paz e de bom repouso na Tua presença. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.